Pequeno segredo sujo. É um milagre não termos sido extintos na Idade Média, com o sexo sendo um tabu tão grande. Sem sexo nos dias de jejum, sem sexo durante a gravidez ou a amamentação, e quando era permitido, só podia ser feito na posição missionária, homem por cima, e após o pôr do sol, sem luz de vela. Não seria adequado para um homem e sua esposa se verem nus, pois isso seria pecaminoso. Um bebê é amaldiçoado com o pecado original até o batismo, então não morrer antes disso sempre era uma boa ideia, ou a igreja se recusaria a fazer um decente enterro cristão. Então o bebê passaria toda a eternidade no limbo, nos arredores do inferno com suicidas, hereges, bruxas, criminosos e traidores decapitados que não poderiam ressuscitar. Definitivamente não é o melhor lugar para ninguém, muito menos para um pequeno bebê. Se parecer que o bebê vai morrer durante o parto, a parteira pode realizar o sacramento no lugar de um padre. Era a única tarefa sagrada que uma mulher podia realizar. Algumas parteiras fingiam que um bebê natimorto havia respirado para que pudesse receber um nome e ser conhecido por Deus, pois apenas os vivos podem ser batizados. Está encerrado. Para os medievais, enrolar um bebê era uma atividade bastante criativa. As meninas eram incentivadas a praticar a arte com seus irmãos mais novos. Era uma maneira de manter o bebê quente, confortável e seguro. Bebês enrolados dormem mais e acreditava-se que tinham membros mais retos, um bônus adicional. O bebê era colocado em uma simples camisa de linho em formato de T, aberta na frente. O pano de cauda era adicionado ao redor do bumbum do bebê. Isso era muito importante e precisava ser uma camada dupla, podendo ser reforçado com um pedaço de flanela conhecido como pilch. Mas vazamentos ainda podiam ser um grande problema, especialmente à noite e durante um punami. Então, um pedaço largo de pano chamado cama foi adicionado. Foi colocado no peito do bebê, envolvendo os pés e as costas do outro lado. Um babador foi colocado sob o queixo para qualquer baba necessária durante a dentição, quando há muita salivação. É fundamental manter a cabeça do bebê aquecida. Bebês têm cabeça grande em relação ao corpo e perdem mais calor pela cabeça do que adultos. Uma faixa de linho cruzada era colocada na testa, e então um bigen, que é um chapéu de lã bem ajustado, era colocado na cabeça. Com a cabeça do bebê posicionada, o corpo podia ser envolvido com tiras de linho de cerca de 7 centímetros de largura ao redor do bebê. No inverno, as tiras podiam ser de lã para maior isolamento. O envolvimento começava no peito e ia até os pés e voltava novamente sem vincos desconfortáveis. No final, a criança pareceria mais uma múmia egípcia do que um bebê. Era essencial ter cuidado para não espetar o bebê com um dos alfinetes usados para manter tudo no lugar. Tratava-se de alfinetes de costureira, não de fralda. Lembre-se do trabalho envolvido em envolver um bebê, e sempre que a fralda precisava ser trocada, era necessário desembrulhar e reembrulhar o bebê novamente. Em geral, envolver um bebê era uma tarefa complexa e demorada. Como soa conveniente agora um bebê crescer em um pacote de Pampers? Os bebês precisam engatinhar conforme crescem, então o envolvimento era retirado quando conseguiam sentar sem auxílio. Algumas mães deixavam o bebê sem envolver e amarravam tiras de pano no berço para evitar quedas. A maioria dos bebês de pais trabalhadores era envolvida em tábuas com corda ou alça, para que pudessem ser carregados ou pendurados em ganchos, em segurança e fora do caminho. Trabalhadores de campo e fazenda até penduravam seus bebês em uma árvore ou poste para que pudessem realizar suas tarefas, algo como um arnês de bebê primitivo. O peito é o melhor. A amamentação era frequentemente discutida durante a Idade Média e a imagem da Virgem Maria amamentando o bebê Jesus estava sempre presente em toda a Europa medieval. Essa expressão perfeita de maternidade era algo que as mulheres reais tinham que corresponder, e a pressão social para amamentar era tão intensa quanto é hoje. A maioria das mulheres de famílias camponesas que compunham a maioria da população europeia amamentava seus bebês. O leite materno, gratuito, ajudava a imunizar o bebê contra diversas doenças. Antes da pasteurização, um bebê alimentado com leite de vaca, ovelha ou cabra tinha poucas chances de sobreviver devido aos métodos insalubres de alimentação. Apenas os ricos, como a nobreza e posteriormente a classe média,
podiam contratar amas de leite. Alguns bebês eram enviados para serem amamentados logo após nascer. Alguns pais visitavam com frequência para verificar a saúde do bebê e da ama de leite, enquanto outros nem apareciam durante o período de amamentação. O Trotula, do século XII, um grupo de 3 textos sobre medicina feminina, discute a melhor cura para um bebê que não consegue dormir. A receita inclui, entre outras coisas, canela, gengibre, beladona e o suco de papoula do ópio. Recomenda-se que a poção seja usada nas noites em que as crianças falam excessivamente, mas apenas na quantidade de uma castanha. Isso é preocupante, considerando que a beladona é uma planta extremamente venenosa, conhecida na Idade Média por suas propriedades anestésicas, e a palavra bane significava morte. A papoula do ópio, é claro, contém morfina, que novamente não é a melhor droga para ser dada a um bebê. Uma vez iniciado o desmame, a Trótula recomenda que, citando, a carne dos peitos das galinhas deve ser dada porque depois que começa a aceitar bem essas coisas, você começará a mudar a dependência do peito. Você não deve permitir que a criança, citando, coma coisas nem doces nem salgadas, então minha pipoca favorita está fora. Também acrescentou que, citando, você não deve permitir que a criança mame à noite por razões óbvias. Isso nos leva à nossa próxima técnica de sobrevivência, a prevenção da morte acidental. Perigo, desgosto à frente. Acidentes aconteciam, e no final do século XIII, uma criança saiu do berço enquanto seus pais estavam em um funeral. Roger, de 2 anos, era filho de um cozinheiro do castelo de Conwy, no norte do país de Gales. No escuro, Roger conseguiu rastejar de sua casa até a ponte levadiça. Infelizmente, foi quando ele caiu no fosso. Um estranho estava passando e viu o corpo do pobre Roger ali, aparentemente sem vida. Ele rezou para Thomas Cantaloupe, o falecido bispo de Hereford, por um milagre, prometendo uma peregrinação ao seu túmulo se o menino fosse salvo. Quando a mãe da criança chegou, ela começou a lamentar e a bater no peito. Parecia em um momento que ela até poderia se jogar no fosso após seu filho. O corpo foi recuperado e entregue à mãe de Roger. Ela rasgou sua capa e aqueceu a criança contra seu peito. Milagrosamente, ele voltou a respirar. Ressuscitado, Roger começou a gorgolejar e sorrir. Essa história foi recontada durante a canonização de Thomas Canteloupe. Devido a esses e outros milagres relatados, Canteloupe foi canonizado pela Igreja Católica em 1320. A história ressalta a intensa emoção vivida ao perder um filho na Idade Média. As crianças medievais eram tão amadas pelos pais e cuidadas pela comunidade como são hoje, não sendo descartáveis ou substituíveis. A água era um dos perigos mais comuns para os bebês medievais. Piscinas, valas, lagoas, poços, barris de chuva, cerveja e vinho, além de banheiras, representavam perigo significativo para crianças pequenas. Muitos caíam em lagoas de moinhos, sendo arrastados para debaixo da roda e se afogando. Os pais frequentemente se culpavam por deixar os filhos aos cuidados de pessoas muito jovens ou incompetentes para a tarefa. No século XIII, William, de 2 anos, fugiu de uma criada de 11 anos e tentou seguir a mãe, que tinha ido jantar na casa de um vizinho. Ele caiu por um buraco na ponte de pedestres, despencando no rio. Um marinheiro flamengo levou sua filha de 2 anos para trabalhar consertando barcos na praia. Ele percebeu tarde demais que agiu tolamente ao entregá-la a uma menina jovem demais para ser uma boa guardiã. Uma grande onda arrastou as 2 meninas para a água. A menina mais velha se agarrou ao pier, mas a menor foi arrastada. Irmãos mais velhos se mostraram igualmente não confiáveis. Um bebê de 6 meses foi deixado sob os cuidados de seu irmão de 3 anos, enquanto a mãe foi debulhar cevada. Compreensivelmente, a criança perdeu o interesse e saiu para brincar, e infelizmente o bebê escorregou para debaixo d'água. Animais também feriam bebês na Idade Média. Em 1386, na França, uma porca foi executada por mastigar uma criança de 3 anos que estava deitada em seu berço. O porco foi vestido como humano, mutilado e enforcado em público durante o julgamento. Sibila deixou sua bebê de 4 meses sob o cuidado de outra criança para tosar uma ovelha. O bebê estava de cabeça para baixo e sem vida,
emaranhado nas tiras de pano usadas para amarrá-la quando Sibila retornou. E muitos outros, como George de 6 meses, que não foi bem enrolado e se estrangulou tentando sair de seu berço envolto frouxamente em um pano. Ele havia sido contido apenas por uma única faixa em seu peito e uma corda que segurava um chocalho. Grandes esperanças. Apesar de não serem infalíveis, os berços mantinham a maioria dos bebês seguros. Quando se tornavam móveis, os perigos cresciam. Eles caíam das escadas, batiam a cabeça em poços, rastejavam para a rua e eram atropelados por carrinhos. Tornar uma casa medieval segura para um bebê era uma tarefa impossível. Os pais tinham uma extensa lista de tarefas que precisavam ser feitas, e até a mãe mais atenta poderia se distrair por instantes. Os números para a taxa de mortalidade infantil durante a Idade Média variam. Alguns chegam a 50%. Então é uma criança morrendo para cada uma que sobreviveu. E foi dito que os medievais não investiam emocionalmente em seus filhos por causa disso. No entanto, há relatos de mães que enlouquecem de dor após a morte de um filho, necessitando de aconselhamento de padres devido à perda da fé em Deus. A maioria dos pais medievais eram amorosos, carinhosos, esperançosos pela sobrevivência de seus bebês e oravam para que seu filho fosse um dos 50% que cresceriam para ser um adulto forte e saudável. É verdade que muitos bebês medievais morreram na infância? Felizmente, se a criança sobrevivesse até a adolescência, teria superado a fase mais crítica, aumentando significativamente sua expectativa de vida. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se está gostando dos vídeos. Nos vemos na próxima sexta para mais um. Até lá, desejo a todos uma ótima semana. Saúde!